Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Martins, especialista em urgência e emergência. Esse é o canal Dicas em Urgência e Emergência e esse é mais um vídeo relacionado ao protocolo de suporte avançado de vida do SAMU. Hoje vou comentar sobre a terapia medicamentosa em crise convulsiva em crianças. Tudo certo? Vamos lá! A crise convulsiva em criança, lembrando então novamente, para quem assistiu lá o protocolo do adulto, terapia medicamentosa só deve ser iniciada após 5 minutos ininterruptos de crise ou crise reentrante onde o paciente não recobra a consciência. Então após 5 minutos de crise convulsiva em criança, vamos utilizar o primeiro medicamento de escolha, que é o diazepam. Tá? Então o diazepam é o primeiro medicamento de escolha também em criança. Qual é a dosagem do diazepam? Primeiro, algumas considerações a se fazer relacionado ao diazepam. Primeiro, não se dilui o diazepam, não faz administração intramuscular, deve ser administrado ou endovenoso ou via intraóssea. E se tiver complicado, difícil funcionar o acesso venoso ou não tem acesso a intraósseo, pode-se utilizar a via retal para administrar o diazepam, correto? Bom, qual é a dosagem preconizada? Bom, no caso de via endovenosa, a dosagem de diazepam para criança é de 0,3 a 0,5 miligramas por quilo. Para ficar fácil, pessoal, na diluição do medicamento, tire por base a ampola de diazepam 2 ml 10 mg. Então ele tem 2 ml em 10 mg. Então para chegar a essa dosagem, utilizamos 0,06 a 0,01 ml. Então podemos resumir que 0,1 ml dessa ampola por quilo para o paciente pediátrico. Lembrando que a dosagem máxima é 10 mg, porque tem criança que tem mais de 40 kg, 50 kg, dependendo. Mas só que a dose máxima é 10 mg. São 0,5 por quilo, mas com a dose máxima de 10 mg. Correto? Lembrando que o tempo de ação é de 1 a 3 minutos. Então, pelo menos deve esperar esse tempo para iniciar novas terapias. Se o acesso venoso estar difícil ou não tem disponível um acesso intraósseo, pode-se utilizar via retal na crise, tá? Lembrando que na via retal, alguma atenção, a dose do medicamento ela deve ser dobrada. Então na via endovenosa utilizamos 0,5, na via retal 1 mg por quilo. Então 0,2 ml da ampola, ou seja, né, na via endovenosa 0,1 ml, na via retal 0,2 ml. O tempo de ação da via retal é de 2 a 6 minutos. Passou esse tempo da administração do diazepam, 5 minutos, a crise da criança não cessou ou não recobrou a consciência e teve outras crises reentrantes. Podemos então utilizar mais uma dose de diazepam, das mesmas características ditas anteriormente. Correto? Passou então mais 5 minutos a crise convulsiva na criança, a crise não cessou, ou a criança não recobrou a consciência e teve outra crise reentrante. Então a gente já administrou uma dose, 2 doses e agora podemos administrar então a terceira dose de diazepam no mesma lógica. Lembrando que a dose máxima é 30 mg, correto? Então podemos utilizar então no máximo 3 doses de diazepam, tá? Lembrando a via de administração e a miligrama por quilo indicada. Passou o tempo de 5 minutos após a terceira então dose de diazepam e a crise ainda não cessou, tá correto? Aí o segundo medicamento de escolha na criança é o midazolam, diferente do adulto. Então a gente utiliza já o midazolam na criança como o segundo medicamento de escolha. Ele pode ser administrado endovenoso ou intraósseo, na dosagem de 0,15 a 0,3 mg por quilo.
né? 0,3 mg por quilo. Lembrando, a dose máxima 5 mg, não pode passar de 5 mg a dosagem. Se não tem a via intravenosa ou intraóssea disponível, no caso do midazolam, pode-se utilizar a via intramuscular, 0,2 mg por quilo, dosagem máxima de 5 mg. Mas pode-se utilizar também a via intranasal, que é super eficiente, na dosagem de 0,3 mg por quilo, dosagem máxima de 7,5 mg. Lembrando, se for administrar por via intranasal, metade da solução deve ir numa narina e a outra metade na outra narina, para aumentar a área de absorção. Correto, pessoal? Se depois de administrar o midazolam passou 5 minutos e a crise ainda não cessou, ou o paciente teve crise reentrante, utilizamos então mais uma segunda dose de midazolam, nesses critérios já conversados. Desculpa, já conversado anteriormente. E se passou 5 minutos então da segunda dose de midazolam, aí sim a gente vai fazer uma terceira dose de midazolam. Terceira dose na característica definida anteriormente. Então nós lançaremos mão de 3 doses de diazepam e 3 doses de midazolam para tentar controlar essa crise convulsiva. Então, calculando mais ou menos esse tempo, já se passaram mais ou menos de 25 a 30 minutos em tratamento dessa crise convulsiva. Se passou todo esse tempo e a crise ainda não cessou, ou a criança ainda está tendo crise reentrante, aí nós iremos estar tratando um estado de mal epilético, tá? O estado de mal epilético deve ter uma abordagem mais agressiva medicamentosa. 30 minutos de crise e não passou com as 3 doses de diazepam e as 3 doses de midazolam, partimos então para o tratamento do estado de mal epilético. Então, o estado de mal epilético, o primeiro medicamento que a gente utiliza é fenitoína. Fenitoína com a dose de ataque intravenosa de 20 mg por quilo, né? Para fazer o cálculo rápido, então, ampola 250 mg 5 ml, são 0,4 ml por quilo que deve ser administrado aí na criança. Lembrando que tem que ser diluída em soro fisiológico, nunca em soro glicosado. Pode-se utilizar a diluição de 1 para 1 miligramas para soro. Por exemplo, a criança de 2 kg, 40 miligramas, dilui em 40 ml de soro fisiológico. Pode ser feito dessa forma, correto? Tempo de ação de 10 a 30 minutos. Crianças que já fazem uso então de fenitoína, provavelmente deve ser uma convulsão por abstinência à fenitoína, não administra então a dose de ataque, que é de 20 mg. Já administra então a dose de manutenção 5 a 10 mg por quilo. Lembrando da ampola, são 0,1 a 0,2 ml por quilo da ampola. Bom, se a crise ainda passou 10 minutos, já foi acabou de ser administrada a dose de fenitoína e a crise ainda persistir, se utiliza então o fenobarbital, tá? Faz a primeira dose do fenobarbital. O fenobarbital é também intravenoso intraósseo, 20 mg por quilo, 20 mg por quilo, a ampola tem 2 ml, 200 mg, utiliza 0,2 ml da ampola. Lembrar, o fenobarbital dilui também soro fisiológico, 1 para 1, 1 mg, 1 ml de soro fisiológico. Se a crise ainda persistir após o fenobarbital, pode-se fazer uma dose adicional de fenobarbital. Dose adicional agora de 10 mg por quilo, 0,1 ml da ampola. Passou-se o tempo, 10 minutos após administrar essa segunda dose de fenobarbital, aí temos que pensar em sedativo dessa criança. Por exemplo, o midazolam. O midazolam pode fazer na dosagem de 0,2 mg por quilo endovenoso, seguido de uma infusão contínua de 0,1 a 0,2 mg por quilo por hora. Tá? Lembrando que a dosagem máxima aí de a dose de ataque deve ser de 5 mg e tem que considerar então um suporte ventilatório para essa criança. Certo, pessoal? Só alguma consideração no caso for período neonatal, de 0 a 28 dias. Aí tem algumas diferenças. Primeiro, que o período neonatal não se administra diazepam.
não utilizaremos diazepam no período neonatal. Se tiver crise convulsiva, após 5 minutos, a primeira escolha já é o fenobarbital, 20 mg por quilo. Se a crise persistir ainda depois de administrado o fenobarbital, ou não recobrou a consciência e voltou a ter crise reentrante, mais uma dose de fenobarbital de 20 mg por quilo. Se a crise ainda persistir, aí utilizamos finitoína 20 mg por quilo. Passou-se 5 a 10 minutos, a crise ainda persistir, pensa-se então em sedativo, por exemplo, midazolam 0,2 mg por quilo, seguido de infusão contínua em bomba de infusão 0,1 a 0,2 mg por quilo por hora. Certo? Então o período neonatal se percebe que ele tem uma pequena diferença do resto do pediatria, só o período neonatal que tem essa diferença. Então pessoal, valeu! Esse foi o comentário do protocolo de suporte avançado de vida do SAMU sobre terapia medicamentosa em crise convulsiva em crianças. Se inscrevam no canal aí para receber mais vídeos sobre comentários de protocolos de suporte avançado de vida ou dicas de urgência e emergência em geral. Um abraço e até mais.